Meus amigos e minhas amigas, eu quero nesta oportunidade tão preciosa desejar a você a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade tão importante, eu gostaria de compartilhar com você um versículo do capítulo 16 de Provérbios, o versículo é o 24. Eu disse Provérbios, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Muito importante esse versículo do rei Salomão. Muitas das vezes a gente tem que ter muito cuidado com o falar. Ou seja, o nosso falar tem que ser agradável. Quantas pessoas que através da fala machucam as pessoas, ferem as pessoas. Então, que o nosso falar seja agradável. Que seja agradável também o nosso responder. Ou seja, responder com brandura, responder com alegria, com amor, é muito importante no meio social, que seja na família, que seja na igreja, que seja no trabalho, isso é muito importante. E nós também temos que ser agradável no expressar a nossa opinião. Quantas as vezes a pessoa vai opinar sobre um determinado assunto e às vezes é desagradável? Não sabe muito bem combinar as palavras de uma tal maneira que o seu falar seja agradável para aquele que está ouvindo. Então, o proverbista aqui, ele é muito claro. Palavras agradáveis são como um favo de mel. Ou seja, a palavra agradável, ela é doce. Ela traz doçura. Ela é agradável. Ela não é aquela palavra amarga, que fere, como o mesmo proverbista vai dizer em outra passagem, palavras que são como pontas de espada, que servem para ferir. Mas não, a palavra agradável, ela é doce, ela tem doçura. A palavra agradável também é bem aceita. Muitas das vezes a pessoa no seu convívio social, no seu convívio familiar, muitas das vezes tem palavras que não é bem aceita pelos seus familiares, seus colegas de trabalho, pelos seus amigos. Por quê? Porque não são palavras agradáveis. Então, meu amigo, nós temos muitas das vezes de meditar, refletir naquilo que estamos falando. Ou seja, a palavra agradável, ela é como um bálsamo aos ouvidos. É aquela pessoa que sabe falar, fala com qualidade, sabe o que está dizendo, sabe o que está argumentando, sabe o que está opinando, e que não vai criar nenhum problema de inimizade, de contenda, de polêmica, mas ele fala, e o seu falar é como um bálsamo, é como um óleo de alegria sobre o ouvido daquele que está falando. A palavra boa, meus amigos, a palavra agradável, ela alegra a alma. Aquele que fala com brandura, fala com equilíbrio, ele alegra a alma daqueles que estão ouvindo. Quantas almas têm sido entristecidas, quantas pessoas têm sido entristecidas porque têm ouvido uma palavra que tem produzido morte em vez de vida. São aquelas pessoas que ferem, que entristecem as pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com o nosso falar, com as palavras que saem da nossa boca, porque nós somos chamados, o cristão é chamado para abençoar e jamais para amaldiçoar. Então, meu amigo, quando você falar, fale segundo as palavras de Deus. Quando você falar, fale segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra boa, a palavra agradável alegra a alma. A palavra boa, a palavra agradável, ela é saúde para o corpo. Ele vai dizer aqui, no versículo 24, palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, uma palavra agradável, uma palavra boa, ela é saúde para o corpo. Ela produz saúde naqueles que estão ouvindo. Quantas pessoas muitas das vezes estão tristes, amarguradas, problemáticas, e chega uma pessoa com uma palavra de Deus e faz com que aquele ânimo
seja reativado. É aquela pessoa que cria ânimo, cria força para prosseguir na sua caminhada. Então nós somos chamados para abençoar, somos chamados para trazer sempre uma palavra de edificação e jamais uma palavra que venha produzir tristeza, que há de ferir as pessoas. Então a palavra boa, a palavra agradável, ela produz vida. Então lembre-se, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que possamos permanecer firmes na presença do Senhor e sempre ter uma palavra que edifica, que constrói, em nome do Senhor Jesus. Amém.